Você trouxe Bíblia, abre em Zacarias capítulo 1. Eu quero ler os primeiros versos. Zacarias 1, versículo 1 ao 6. Eu quero falar a respeito de um Deus que se volta para nós. Diz assim o texto da palavra de Deus. No 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: o Senhor se irou em extremo contra vossos pais. Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor dos exércitos: tornai-vos para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Não sejais como vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos: convertei-vos agora dos vossos maus caminhos, das vossas más obras, mas não ouviram, nem me atenderam, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, acaso vivem para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos, que eu prescrevi aos profetas, meus servos, não alcançaram os vossos pais? Sim, esses se arrependeram e disseram: como o Senhor dos exércitos fez tensão de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim Ele nos fez. O livro de Zacarias vai falar para nós a respeito de um Deus que se volta para nós. Um Deus que pode ser encontrado. Eu gosto do versículo 3, a versão mais nova vai dizer: voltem-se para mim e eu me voltarei para vocês. Um Deus que se volta para nós, que quer ser encontrado, que quer ser achado. Quando as crianças eram menores lá em casa, eu gostava de brincar com eles de esconde-esconde. E o meu prazer era ser encontrado. E então eu me escondia, às vezes atrás da cortina, mas deixava o pé aparecendo. Ou então me escondia debaixo da cama e deixava a perna para fora. Ou me cobria, colocava o cobertor e deixava o braço aparecendo, só para eles puxarem a coberta. E então eles diziam, eu dizia: achou! E via aquelas caras fofas assim para mim. Agora eles estão grandes, não tem mais graça brincar assim. O meu prazer era ser encontrado. A Bíblia fala de um Deus que se volta para nós, que quer ser encontrado, que quer revelar sua face, que quer revelar seu cuidado. Mas o que isso significava naquele tempo, no tempo de Zacarias? Por que ele estava dizendo que eles deveriam procurar ao Senhor? O que isso significava? Zacarias faz parte de um movimento do povo de Israel que estava exilado e volta para Jerusalém. Nabucodonosor, em 586 a.C., conquista aquela região e o povo é levado para o cativeiro babilônico. Depois de 50 anos, surge um rei chamado Ciro. E ele então faz um decreto e deixa o povo voltar para casa e reconstruir o seu templo. E ele devolve todos os tesouros que tinham sido roubados do templo do Senhor na época de Nabucodonosor. E então 50.000 pessoas voltam para Jerusalém. Em especial a classe dos sacerdotes. 4.000. Por quê? Porque o templo ia ser reconstruído, eles iam ter trabalho de novo. E nessa época Zacarias era criança, ele vem com seu avô Ido. E eles vêm numa expectativa. Você pode imaginar aquele povo que deixou casa para trás, o emprego que tinham passado 50 anos. Eles tinham construído pomares, jardins, eles tinham conquistado coisas, mas um sonho de fé tomou conta do coração deles. Eles se voltaram ao Senhor, por isso saíram da Babilônia e andaram até a terra de Jerusalém. Só que quando chegaram ali, eles encontraram a terra devastada, em ruínas. Logo que chegaram, os sacerdotes construíram um altar, lançaram os fundamentos para começar a obra. E aí começaram a vir as resistências. Quando a gente se põe a fazer aquilo que Deus nos mandou fazer, vamos encontrar resistências espirituais. E as resistências vêm de diversas formas. Primeiro, quando eles lançam os fundamentos, os mais velhos,
que tinham visto o templo antigo, na época de Salomão, começam a chorar. Não vai ter a glória do templo antigo. E aí há um desânimo que se espalha. Se não bastasse, os samaritanos que viviam ali naquela terra, eles pedem para ajudar na construção do templo. Mas Zorobabel, que era o líder que governava, e Josué, sumo sacerdote, vai dizer, olha, não dá, eles tinham se misturado com os povos da região e eles não deixam participar. Então, esse povo faz uma reclamação para o imperador. Manda lá um documento dizendo que o povo de Israel era dado a rebeliões. E eles queriam embargar a obra. Ciro estava na guerra. Quem audita ali é o seu filho. E então vem o veredito. A obra está embargada. E assim fica. 16 anos. Um desânimo paira. Os sacerdotes que tinham voltado para trabalhar no templo, voltaram a ser homens do campo, as suas profissões, lá da época da Babilônia, alguns viraram construtores. Um desânimo pairava e um sentimento de que nada era possível, não tinha como. E é nesse contexto, então, que Deus se revela a Zacarias. Voltem-se para mim, e eu me voltarei para vocês. Voltem-se para mim, e eu me voltarei para vocês. Comecem a obra. Reconstruam. Comecem de novo. Na verdade, o templo abandonado era um retrato da vida espiritual daquela gente. Não tinha culto. Os sacerdotes voltaram aos seus ofícios. E a fé do povo esfriou. Uma apatia espiritual, uma letargia, tomava conta de todos. E então o jovem profeta, que era criança, saiu de casa e agora já era moço. Ele se levanta para dizer, vamos buscar a Deus de novo. Vamos buscar a Deus como fizemos quando saímos de casa. Vamos voltar de novo com a mesma paixão, com o mesmo interesse, e Ele vai se voltar para nós. Sabe, enquanto eu estava lendo esse texto, estudando o livro de Zacarias essa semana, o Espírito Santo começou a falar comigo a respeito de um movimento que vai começar na nossa igreja nos próximos dias. Deus está nos chamando para um tempo de busca intensa, especial. Se nos voltarmos para Deus desta forma, eu tenho convicção que algumas bênçãos de Deus serão derramadas sobre a nossa igreja. Hoje eu vim dizer para você, se você buscar ao Senhor, você lembra de um tempo que você buscou mais a Deus? Lembra de um tempo? Se você buscar a Deus desta forma, Deus vai se voltar para você de maneira especial. Foi interessante porque essa semana o Beni tinha torneio de futebol e eu estava com esse negócio de que eu precisava me dedicar a um tempo de consagração. E nós saímos do futebol, lá em São José tinha uma churrascaria que eu gostava, falei, Silvio, vamos lá. Comecei bem a consagração, né, na churrascaria. Mas daí eu chego na churrascaria, eu encontro o pastor Luciano Subirá. Eu já queria fugir, assim, falei, ele escreveu um monte de coisa sobre jejum e só está falando disso. E não deu outra, eu fui no banheiro, quando eu estou saindo no corredor, ele falou, eu ia sentar na tua mesa. Eu falei, meu Deus, Deus mandou aqui falar com você. Eu falei, que foi? Michel, você precisa fazer jejum. E aí começou a falar. Falei, mas você veio falar isso para mim na churrascaria, meu. E ele sentou na minha mesa e ficou alguns minutos me convencendo de que eu precisava buscar a Deus de uma maneira especial. E eu saí dali tão empolgado que eu peguei um livro de jejum e eu li ele inteiro à tarde, numa sentada. E sabe, enquanto eu estava lendo, uma fome e uma sede acendeu no meu coração. E hoje eu vim compartilhar a minha fome e a minha sede de Deus com você. Deus tem mais. Deus quer fazer mais. Deus quer levantar esta igreja para um tempo especial de busca. E hoje eu quero falar o que vai acontecer. O que acontece quando nos voltamos para Deus e o Senhor se volta
para nós. Quantos querem fome e sede de Deus? Aleluia! Eu nunca tinha sido convidado para fazer jejum numa churrascaria. O que acontece? Como Deus se revela para nós quando o buscamos de forma especial? Primeira forma, Deus se revela a nós através da sua palavra revelada. E eu creio que se nos voltarmos para o Senhor, Ele vai se voltar para nós trazendo recados do céu. Palavra revelada de Deus vai chegar para a sua vida. O texto começa: e veio a palavra do Senhor a Zacarias. Essa expressão, e veio a palavra do Senhor, ela é recorrente nas Escrituras. Ela aparece inúmeras vezes. Só no livro de Isaías são mais de 80 vezes. É uma maneira do profeta se certificar de que a sua palavra vinha do alto. Ele era um porta-voz de um recado de Deus. Mas sabe, eu creio que quando procuramos a Deus de forma intensa, especial, a palavra do Senhor é revelada a nós. Eu não sei quantos aqui em momentos especiais da vida fizeram um retiro solitário, um tempo de busca especial para que Deus se revelasse. Você já fez isso? Pega o carro, vai sozinho para um lugar, um tempo de busca especial, procurando uma revelação de Deus. Se não fez, tem que fazer, é uma benção. Eu estava conversando com um amigo, tive o privilégio de ver o fruto da palavra revelada para ele. Ele saiu porque tinha que tomar decisões no trabalho. Ele falou: eu vou fazer um retiro espiritual. Saiu sozinho, foi para um hotel, a esposa ficou com a filha e ele foi sozinho para procurar uma revelação de Deus. Ele queria consultar ao Senhor sobre vida profissional, que decisão precisava tomar. E aí começa a orar, e a palavra do Senhor veio a ele: você vai ter mais um filho. Ele falou: não acredito, não era isso que eu estava procurando. E ele continuou orando, e continuou orando, e continuou orando, e Deus, durante todos os dias, confirmando aquilo no seu coração. Quando ele volta, encontra a esposa, e a esposa pergunta: e definiu o que você vai fazer da vida? E ele disse: nós vamos ampliar a família, Deus falou para mim que vai vir mais um aí. Ela começa a chorar no carro. Era um desejo dela, ela sabia que ele não queria, e estava aguardando sozinho. Mas quando Deus deu uma palavra, ela se alegrou. Engravidou, perderam o neném. Eu lembro que ele veio conversar comigo, eu falei: cara, se Deus deu palavra, fica tranquilo. No mesmo mês, já engravidou de novo. E aí eu tive o privilégio de pegar nos meus braços, esses dias, o Dudu, que é o filho da promessa, da palavra revelada de Deus. Deixa eu te dizer algo: quando nos voltamos para o Senhor se volta para nós trazendo palavra. Você vai ver isso na Bíblia. Quantas vezes os homens de Deus buscaram o Senhor e Deus trouxe palavra? Quantas vezes nas vigílias, quando eu era adolescente, coisas foram ditas que estão acontecendo hoje na minha vida. Quando eu ouço os testemunhos do Tarek contando o que Deus está fazendo no meio dos adolescentes, eu me alegro, porque eles estão se voltando para Deus e Deus tem trazido palavra revelada. Amém? Quantos querem palavra revelada? Volte-se para o Senhor, busque intensamente. Segunda forma que Deus se revela a Zacarias e ao povo de Deus, quando eles o buscam de forma intensa. O texto diz: e veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. Eu acho interessante ele apresentar o nome da família. De alguma maneira Deus estava ressignificando o seu chamado. Zacarias fazia parte de uma família de sacerdotes. No exílio, a sua vocação tinha sido comprometida. Não tinha templo, não tinha lamparina para cortar, alimentar o fogo, não tinha nada disso.
Eles voltam na expectativa de trabalhar para o Senhor. E aí, quando chegam, a obra não vai para frente. Então a palavra do Senhor veio a Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. Deus agora estava ressignificando o seu chamado. Estava dizendo: Zacarias, não depende de um lugar, não depende de uma metodologia. Você é meu servo e eu quero te usar agora. Sabe, quando nos voltamos para o Senhor de forma especial, Ele ressignifica o nosso chamado. Não vai ser do jeito que você pensou, Zacarias, com a estola, com as vestes, agora não. Eu vou te usar como profeta no meio do meu povo. Se levanta e traz o meu recado, porque eu tenho algo contigo. Deus estava ressignificando o seu chamado. Muitas vezes achamos que Deus vai nos usar de determinada maneira. Condicionamos a ação de Deus na nossa vida a métodos, a lugares, a pessoas, a jeitos. Mas Deus está dizendo para pessoas hoje nesse lugar: se volte para mim, e eu vou mostrar para você o que eu tenho para a sua vida. Não é desse jeito que você pensou. Eu posso fazer diferente. Eu posso te usar de formas diferentes. Você pode imaginar José quando teve os sonhos. Ele ia governar sobre os seus. Aí Deus o manda para a casa de Potifar, como escravo. Não era do jeito que ele imaginou. Se não bastasse ele parar na cadeia. Não era bem desse jeito que eu tinha pensado, Deus. Mas então ele vai parar ao lado do faraó, no governo do Egito, porque Deus ressignificou o seu chamado. Quantas vezes Deus fez isso comigo? A gente cria planos, acha que é de um jeito, Deus fala: não é nada disso aí, não. Eu quero te usar agora, nesse tempo. Não depende do tempo, nem de pessoas, eu quero usar você. Hoje Deus está dizendo para pessoas: voltem-se para mim, e eu vou usar vocês de maneira especial. Mas Deus não ressignifica apenas o chamado, a vocação, mas o nome da sua família. Era comum os nomes dos sacerdotes e profetas carregarem recados de Deus no passado. Matusalém, por exemplo, significa a sua morte trará. Quando Matusalém morre, vem o dilúvio. Você vai ler um profeta na Bíblia. Quem já leu o livro de Oséias aqui? Levanta a mão. Isso, tem que ler a Bíblia, vamos ler a Bíblia, né? A Bíblia fala que Oséias tinha que dar nome aos seus filhos. Mas, na verdade, os nomes dos filhos de Oséias eram recados de Deus. Lo-Ruami e Lo-Ami, não o meu povo, e a misericórdia acabou. Era um recado de Deus. Da mesma forma, o nome da família aqui carregava uma mensagem. E por isso ele coloca o nome um por um. Zacarias significa Deus lembrou. Berequias ou Baraquias significa Deus abençoa. Ido significa tempo determinado. Agora, a mensagem para o povo vem através de um enunciado em hebraico, através dos nomes. Deus lembrou do seu povo, resolveu abençoá-lo, e chegou o tempo determinado para isso. Olha que tremendo. Faltavam 4 anos apenas para completar os 70 anos da profecia de Jeremias. Sabe quando completa? Quando eles terminam de construir o templo do Senhor. Em outras palavras, ele está dizendo: olha para o teu nome. Eu lembrei do meu povo, eu vou abençoá-lo. Eles vão reconstruir o templo. Eu vou fazer coisas tremendas, mas e o embargo da obra? E a falta de recursos? Não importa, eu vou fazer. Enquanto eu li o livro de Zacarias, eu ouvi o Espírito Santo dizendo no meu coração: um tempo de bênçãos chegou.
Eu quero dizer para você, um tempo de bênçãos chegou. Olha para mim, você não ouviu direito. Um tempo de bênçãos chegou. Você crê nisso? Você vai voltar para casa dizendo, um tempo de bênçãos chegou. Deus vai fazer coisas novas. E em especial eu senti que esse recado era para a nossa igreja. Um tempo de bênçãos chegou. Olha o que Deus vai fazer. As minhas cidades ainda transbordarão de bens. O Senhor ainda consolará Sião e ainda escolherá Jerusalém. Deus vai derramar provisão sobre o povo dele nesta igreja. Nós veremos milagres, eu creio, Deus fazendo milagres, provisões extraordinárias. Você crê nisso? Eu creio. Zacarias 2,4 lhes disse, corre, fala a este jovem, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muro, por causa da multidão de homens e animais que haverá nela. Eu senti Deus falando, não vai ter estrutura que comporta o que eu vou fazer no meio de vocês. Vai chegar gente. Semana passada tinha 3.200 pessoas no culto de domingo, das 11, e virou quase um colapso aqui. Nós precisamos abrir espaço, porque o povo está vindo, Deus vai fazer algo novo. Você crê nisso? Um tempo de bênção chegou. Diga para quem está perto, um tempo de bênção chegou. Deus vai fazer algo novo. Mas a Bíblia vai dizer, quem fala isso? O Senhor dos Exércitos. E a terceira forma de Deus se revelar a nós é através da voz de comando do Senhor dos Exércitos. O nome Senhor dos Exércitos aparece no livro de Zacarias várias vezes, mas nos primeiros 5 versículos ela aparece 5 vezes. Mas o que isso significa? A Bíblia vai dizer que, no livro de Salmos, que as estrelas fazem parte dos exércitos do Senhor. A Bíblia vai dizer no livro de Jó, que os mares, as águas dos mares, obedecem ao seu comando. Ele diz, para aqui, e elas param. Ele diz, volta, e elas voltam. A Bíblia vai dizer que Ele é o Senhor dos principados e potestades. Anjos, querubins, serafins, toda espécie de poderes celestiais estão debaixo do comando do Senhor dos exércitos. É por isso que, quando Ele diz algo, acontece. Ele estava dizendo, Zacarias, voltem, reconstruam, ergam as paredes, voltem para o trabalho. Mas como vai ser? Foi o Senhor dos Exércitos que disse. A voz de comando dele põe em ordem todas as outras coisas. Eu não sei qual é o teu receio, o teu medo de obedecer. Quando buscamos, Deus traz palavra, e talvez palavra revelada já foi, sim, derramada sobre o seu coração. Obedeça em nome de Jesus, porque o Senhor dos Exércitos, Ele está no comando, Ele está operando, Ele está trabalhando. E aí é nesse contexto que agora Ele começa a apresentar uma série de visões. Eu creio que outra forma de Deus se revelar a nós, quando buscamos intensamente, é através de visões que trazem encorajamento. Eu quero passear pelo livro de Zacarias e falar, explicar rapidamente estas visões para você. A Bíblia vai dizer que no 24º dia do mês 10º, Zacarias dorme, e numa única noite ele tem 8 visões. Visões que trazem encorajamento. A primeira visão que ele tem é um homem sobre um cavalo vermelho, e atrás dele, entre as árvores, existem cavalos brancos, marrons e vermelhos, um exército. E o primeiro recado de Deus para Zacarias em relação ao seu povo é: existe um exército invisível trabalhando. Um exército que você não é capaz de enxergar, zelando para que os propósitos de Deus aconteçam no meio do seu povo. Deixa eu te dizer algo, quando nos voltamos para Deus,
um exército invisível e poderoso trabalha em nosso favor. Um exército está trabalhando para restaurar a tua casa e os seus em nome de Jesus. Um exército invisível está trabalhando porque você resolveu seguir, obedecer, ir na direção que Deus lhe mandou. Quando trabalhamos, exercemos o nosso chamado. Ele nos mostra. Segunda visão, são 4 chifres e 4 ferreiros. Chifre na Bíblia representa poder. E aí os ferreiros agora estão quebrando os chifres. 4 nações, os inimigos do povo de Deus. Ele está dizendo, olha, não se preocupem com os levantes, com os inimigos. Deus está trabalhando. Ele mandou ferreiros quebrarem estruturas de poder que querem impedir o avanço do reino. Ele vai fazer. E ele continua, a terceira visão é um homem com uma corda de medir. Sempre na Bíblia que alguém aparece com uma corda, normalmente é um símbolo de restauração. Alguém medindo para reconstruir o templo, Jerusalém. Aquela cidade estava sem muros. O desafio de reconstruir é que eles estavam indefesos, diante dos inimigos. Mas olha o que Deus diz: eu mesmo serei para vocês um muro de fogo ao seu redor. Declara o Senhor, e dentro dela serei a sua glória. Quando nos voltamos para Deus, Ele coloca um muro de fogo, um exército invisível, um muro de fogo trabalhando. E Ele diz, porque todo que neles tocar, toca a menina dos olhos. Sabe o que é a menina dos olhos? Sabe esse pontinho preto mais escuro que tem no teu olho aí? Essa é a menina dos olhos. Tenta pôr o dedo no olho da pessoa que está do seu lado. Não, é só de brincadeira. O que ela vai fazer? Fechar o olho. É a menina dos olhos de Deus. Ninguém toca, ninguém encosta. Eu estou zelando. E aí Deus está falando, eu vou reconstruir e eu vou proteger enquanto eu faço a minha obra. E aí logo em seguida vem uma outra visão. O sumo sacerdote com as vestes sujas. E aí, o diabo acusando ele diante do Senhor. E aqui tem algo tão maravilhoso, ele está falando, eu vou restaurar o sacerdócio. Aquele monte de gente que estava sem trabalho, agora eu vou restaurar. O diabo está acusando. Eu vou colocar vestes novas sobre Josué, o sumo sacerdote. E eu vou restaurar a liderança do meu povo. Sabe o que eu creio? Deus vai levantar meninos cheios do Espírito Santo nos nossos dias. Líderes de células cheios do Espírito Santo. O inimigo tenta roubar. A roupa do sacerdote representava autoridade, representava temor do Senhor, porque se eles se apresentassem de forma errada, eles eram fulminados. Representava o conselho de Deus, porque tinha ali Urim e o Tumim. Deus estava falando, eu vou restaurar, não é a roupa. Eu vou dar autoridade de novo. Eu vou restaurar o temor do meio do meu povo, dos líderes do meu povo, e eu vou trazer palavra revelada para eles. Quero pedir para todos os líderes de célula, pastores aqui, supervisores, diáconos, fiquem de pé. Podem ficar de pé. Isso. Em breve serão mais 500 aqui, em nome de Jesus. Deus vai derramar autoridade se vocês voltarem para Ele. Se vocês se voltarem para o Senhor desta forma, os desígnios do Senhor serão revelados para vocês. O temor do Senhor vai tomar conta do coração de vocês. E aquilo que Deus derramar sobre a vida de vocês vai se espalhar por toda a congregação, em nome de Jesus. Eu quero que vocês estendam as mãos para esses líderes agora. Pai, abençoa os teus filhos. Liderar não é fácil muitas vezes. Que eles sejam renovados pelo teu Espírito hoje. Que as acusações do inimigo caiam por terra. Que eles recebam roupas novas. E junto com essas roupas, autoridade, palavra revelada, unção de Deus. Que eles possam ser instrumentos do Senhor aqui no nosso meio.
em nome de Jesus. Podem sentar. A quinta visão é uma bacia cheia de azeite, o candelabro embaixo. Um óleo dourado é derramado sobre o candelabro e mantém aceso o fogo do candelabro. Unção do Espírito. Deus derramaria unção, uma nova autoridade. E aí ele diz, nem por força, nem por violência, mas pelo meu. As coisas vão acontecer na sua vida, não por força, mas porque o Espírito está sendo derramado, se você o buscar. Hoje Deus vai encher o tanque de pessoas nesse lugar. Gente que parou, mas hoje vai ser incendiada por uma busca nova. Que Deus derrame mais sobre esta igreja. Que Deus derrame mais da sua unção sobre nós. Que Ele coloque essa bacia de azeite sobre esta casa e sobre este altar. E que possamos experimentar o mover do Espírito enquanto cantamos, enquanto ouvimos a palavra, que o óleo do Espírito seja derramado aqui. E então ele vê um pergaminho que voava. As leis de Deus, escritas frente e verso, entravam na casa dos ladrões, trazendo maldição. A palavra do Senhor, ela é poderosa. Não se preocupa com quem está fazendo errado. Tem um pergaminho voando que vai entrar na casa das pessoas, não se preocupa. E aí ele vê uma mulher no latão e um par de asas que leva embora aquela mulher. Aquilo é uma representação da iniquidade. Deus vai levar a iniquidade embora do nosso meio, da tua casa, das nossas vidas. Ele é Deus de poder e majestade. E então ele vê carros de guerra saindo das montanhas. Deus lutando contra os inimigos do seu povo e trazendo vitória. Hoje eu vim dizer, um tempo de bênção chegou. Visões que encorajam, que fortalecem a fé. Você já recebeu uma visão assim da parte do Senhor? Quantas vezes eu orando eu recebi visões de Deus, imagens que vinham, que eram na verdade um apontamento de Deus. Não desiste, eu estou contigo, eu estou mostrando um caminho novo, eu quero fazer coisas especiais na sua vida. Hoje eu vim dizer para você, se nos voltarmos para o Senhor, Ele vai trazer sonhos e visões, vai derramá-los no meio da nossa igreja. Nós veremos as coisas acontecendo. A música pode tocar, já vou terminar. Quando nós fizemos o retiro dos pastores no começo do ano, nós fizemos o exercício de gerar no Espírito, de buscar a visão do alto a respeito das coisas de Deus. E algo me chamou a atenção. Um dia eu estava tomando banho, Deus me mostrou uma imagem. Eram milhares de pessoas de joelhos em frente ao palácio do governo. Eu falei, que negócio doido é esse? No dia que nós estávamos orando, pedindo para que Deus falasse com a gente, o Paulinho levanta a mão e diz, eu vi milhares de pessoas de joelhos na frente do palácio do governo. Eu não sei o que isso representa, mas uma coisa eu sei: um movimento de oração vai sarar esta terra em nome de Jesus. Se nos dobrarmos, um exército de invisível vai começar a atuar. Celebramos a nossa independência há pouco. Enquanto eu li essa palavra, eu via pergaminhos entrando na casa dos corruptos, maldição sendo impetrada. Mas eu vi Deus tirando a iniquidade da nossa terra, levando para um latão bem longe daqui. Ele trabalha, Ele governa, Ele é o Senhor dos exércitos, nada é impossível para Ele. Mas o livro de Zacarias é o livro do Antigo Testamento que talvez mais revela a respeito de Jesus, o Messias. Depois de Isaías, eu acho que é Zacarias. São inúmeras as profecias.
Ele fala da crucificação de Jesus. Um dia o pecado será tirado da face da terra. Ele fala da traição de Judas, Zacarias 11:12. Então eu disse-lhes: se parece certo para vocês, dê-me o meu salário, mas se não, mantê-los. E pesaram o meu salário 30 moedas de prata. Ele fala da entrada triunfal de Jesus, 500 anos antes. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que teu rei vem a ti. Triunfante e vitorioso é ele, humilde e montado num jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta. Fala sobre a volta de Jesus, em Zacarias 12. Em Zacarias 13 ele fala sobre as suas feridas. Se alguém lhe perguntar que feridas são essas nas suas costas ou nas suas mãos, ele vai dizer: as feridas que recebi na casa de meus amigos. Ele mostrando as suas chagas para os discípulos. E ele então começa a falar da volta, da segunda volta de Jesus, quando ele vai ser proclamado rei, vai colocar os seus pés sobre os montes das oliveiras, e a glória do Senhor vai tocar a terra. E ele começa a dizer: neste dia, até as panelas de Jerusalém serão tocadas, até os sinetes dos cavalos serão tocados pela glória de Deus, até as coisas banais, tudo será consagrado ao Senhor. Sabe o que eu creio? Quando nos voltamos para Deus, uma revelação especial de Jesus é derramada sobre nós. Ele se apresenta, ele se mostra de uma maneira única, singular. Jesus vai se revelar para você dessa forma, vai se revelar para os seus, para a sua casa. Quando nos voltamos para Deus, ele se volta para nós. O que eu vim dizer para você é muito simples. Eu creio que se buscarmos a Deus intensamente nos próximos dias, ele vai trazer palavra revelada. Se nos voltarmos para Deus intensamente nos próximos dias, ele vai trazer visão de encorajamento. Se nos voltarmos para Deus, ele vai ressignificar o nosso chamado. Se nos voltarmos para Deus desta forma, Jesus vai se revelar para nós de forma especial. Hoje eu queria convidar você. Deus tem vestes novas, uma unção nova. Ele quer derramar favor sobre a sua vida. Se você quer ver a face do Senhor se voltando para você, desfrutar das promessas de Deus, se você quer participar de uma busca mais intensa, hoje eu vim te convidar a voltar-se para Deus de forma especial, a orar mais do que 15 minutos, a buscá-lo mais intensamente. E eu creio, a glória do Senhor vai nos visitar. Se hoje você está dizendo: Deus, eu quero participar de algo assim, eu quero ser renovado pelo Teu Espírito, eu quero buscá-lo desta forma. Aonde você está, fique de pé no seu lugar. Eu quero orar agora e consagrar esse tempo de busca ao Senhor, esse tempo de clamor, esse tempo onde vamos procurar a Deus de uma maneira especial. Amém? Feche os teus olhos, levante as mãos assim primeiro. Existem barreiras que nos impedem de buscar a Deus assim, mas eu quero que você fale: Deus, me ajuda. Eu quero te buscar de forma intensa, diferente. Quero que um tempo novo se estabeleça. Me tira da letargia. Eu não quero, Deus, ficar apático. Eu não quero ver o tempo passar e ver as coisas do Senhor simplesmente não acontecendo, abandonadas na minha vida. Eu quero mais de Ti. Consagra agora um tempo com o Senhor especial. Faz compromissos com Ele agora. Como você vai procurá-lo? Como você vai buscá-lo? Pai, eu quero colocar, Deus, a minha vida juntamente com os meus irmãos diante de Ti. Tua palavra diz: voltem-se para mim e eu me voltarei para vocês. Pai, eu quero pedir que um santo temor se estabeleça no meio da Tua igreja hoje. Que possamos ser levados pelas mãos ao lugar aonde as coisas acontecem.
Eu quero pedir, Deus, em nome de Jesus, que fome e sede pelas coisas de Deus seja derramado nos nossos corações, que queiramos mais, que desejemos mais. Eu quero pedir que pastores que adormeceram sejam despertados hoje neste lugar. Não pregam mais, não lideram mais, estão apáticos. Que hoje chamados sejam ressignificados neste lugar. Eu quero pedir que o teu fogo aqueça os nossos corações, assim como Jesus andava com os discípulos no caminho de Emaús, e os seus corações eram aquecidos. Que hoje a revelação de Jesus neste lugar aqueça os nossos corações. O Senhor tem mais para fazer, o Senhor tem coisas grandiosas para derramar. Eu creio num despertamento maravilhoso que vai varrer a terra nestes dias. Eu creio, Pai, desperta a tua igreja, nos desperta hoje para orarmos mais, para jejuarmos, para fazermos vigílias. Nos desperta para buscarmos a Deus em casa, com os nossos filhos. Nos desperta cedo de manhã, de madrugada à noite. Queremos sim, Pai, ouvir a tua voz. Queremos tudo que o Senhor tem para nós. Aquece os nossos corações hoje aqui. Derrama o teu Espírito nesta casa, derrama o teu Espírito sobre o teu povo. Nós te desejamos, nós queremos mais. Se volta para nós, Pai, com favor e graça. Eu quero pedir a Pai, em nome de Jesus, à medida que os teus filhos se voltam para ti, agora se volte para eles, Pai. Coloca um muro de fogo ao redor das suas casas, em nome de Jesus, que o mal não entre. Eu quero pedir, Pai, fortalece os teus servos, que eles não desanimem, que eles preguem como nunca antes, que eles testemunhem as suas palavras, que eles possam ver o cuidado de Deus. Derrama provisão no meio do teu povo, milagres, Pai, na área financeira. Que os teus filhos desfrutem da tua graça e provem a tua fidelidade. Enquanto oramos, Deus trabalha. Enquanto oramos, Deus nos abençoa. Derrama o teu favor no meio da tua igreja. Faz assim, começa algo novo entre nós. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Quantos creem que pessoas podem nascer de novo nesse lugar hoje? Quando buscamos a face de Deus, Jesus se revela para nós. Quando eu estava numa reunião de oração, Jesus se revelou para mim. Eu ouvi a voz dele, a minha vida foi transformada. Você veio a um culto, você veio a uma igreja, e eu creio, Jesus vai se revelar para você hoje agora. Se hoje neste lugar você quer um encontro com Ele, quer conhecê-lo de maneira especial, quer entregar a sua vida, quer receber o comando, a direção de Deus para a tua história, aonde você está, levante sua mão bem alto. Tem alguém aqui? Aonde você está? Deus te abençoe. Mais alguém? Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe. Mais alguém lá no fundo? Deus te abençoe, Deus te abençoe, querida, Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe lá na galeria, Deus te abençoe lá atrás. Tem muita gente, Deus te abençoe, aleluia. Você que ergueu suas mãos, pastores, venham aqui na frente rapidinho, desce para cá, eu quero orar por você. Eu creio que Jesus vai se revelar de forma especial hoje para a sua vida. Você quer receber uma oração? Venha para cá agora. Eu quero orar, pedir que Deus te abençoe. Você que levantou sua mão, levanta o banco, deixa as pessoas passarem. Venham aqui agora. Eu quero orar por você. Quero pedir a graça de Deus pela sua vida. Quero pedir que Jesus hoje faça morada no teu coração, que Ele estabeleça o governo dEle, as bênçãos dEle, o favor dEle. Vem, tem mais gente. Deus está chamando agora. Venha em nome de Jesus. Venha, desce lá da galeria, vem para cá. Isso, sai ali do meio, pede licença, chega aqui na frente. Nós vamos orar. Deus vai derramar graça, Ele vai derramar favor, um tempo novo vai chegar na tua vida. Você vai nascer de novo em nome de Jesus. Isso, venha, tem mais gente. Deus está chamando lá do fundo, pede licença. Isso, vem para cá, quer vir com a esposa, com o marido, pega na mão, traz para cá, nós vamos orar juntos agora. Aleluia, aleluia, aleluia. Isso, você que veio aqui à frente, deixa eu orar por você. Quero que você repita uma oração breve comigo. Feche seus olhos e repete assim: Senhor Jesus,
eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Senhor Jesus, eu entendo que sou pecador, mas hoje eu me arrependo. Que o teu amor, que a tua graça, que a tua presença me acompanhe sempre, em nome de Jesus. Pai, sela agora esse compromisso com o selo do teu Espírito, que os meus irmãos não sejam mais os mesmos. Pelo contrário, Pai, que o favor, que a graça de Deus os acompanhe, que hoje Jesus se revele a eles de maneira especial. Derrama a tua graça, o teu favor sobre a vida dos teus servos. Faz assim, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Quero que vocês olhem rapidinho para trás. Olha a família na fé que vocês estão recebendo hoje. É uma salva de palmas, sejam bem-vindos. Nós vamos entregar um convite para vocês. Seguir a Jesus precisa envolver, entender o que Ele ensinou. A gente quer fazer um convite para você tomar café com a gente explicar os próximos passos. A gente quer explicar a Bíblia, o que Jesus ensinou e te ajudar nessa caminhada. Então pega esse convite, participa de um desses cafés e a gente vai ajudar vocês nesse propósito. Que Deus abençoe muito cada um de nós. Vamos orar, vamos adorar a Deus e encerrar o nosso culto. Celebra a Deus junto com a gente. Estou lançando o meu canal no YouTube e queria te convidar para se inscrever. Toda semana, conteúdo novo, mensagem nova, uma oportunidade de você crescer no conhecimento da palavra de Deus. Se inscreve, participe, que Deus abençoe sua vida.